A Polícia Federal emitiu uma nota nesta quinta-feira informando que encerrou a investigação que apurou a existência de uma suposta organização criminosa que teria atuado de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais Braga Neto e Augusto Heleno, o delegado e deputado federal Alexandre Ramagem e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a PF, as provas foram obtidas por meio de diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas, apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Poder Judiciário. O inquérito deve ser enviado para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A PGR ainda deve avaliar os indícios levantados para decidir se denuncia o ex-presidente. A conclusão das investigações foi apresentada 2 dias após a PF cumprir mandados de prisão contra 4 militares e um policial federal que supostamente teriam montado um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que, apesar de ser vítima do suposto plano, foi quem autorizou a operação policial. E nós temos aqui uma postagem que foi feita agora há pouco pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele se manifestou há poucos minutos nas redes sociais sobre esse indiciamento, dizendo o seguinte: o presidente compartilha uma reportagem do portal Metrópolis. Ele deu uma entrevista por telefone à coluna Paulo Capelli desse veículo, dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente. Na sequência, vem aí mais detalhes da notícia e a informação importante que essa referência de Bolsonaro ao termo criatividade é uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz e instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Use a sua criatividade, escreveu Vieira ao responder a Talhaferro sobre a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a Revista Oeste. Você deve se lembrar desse episódio, né? Houve pedido para que fosse encontrado algum indício de ilegalidade cometido por nós, da Revista Oeste. Não foi encontrado e a resposta que veio do gabinete do ministro foi: use a sua criatividade. Então essa é a postagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro reagindo a esse indiciamento pela Polícia Federal. Sobre isso, nós temos um convidado, vai conversar conosco ao vivo agora, o Dr. Sebastião Coelho, advogado, desembargador aposentado. O Dr. Sebastião veio aqui para a gente falar e a gente vai conversar sobre isso na sequência. O aniversário de 1 ano, uma marca triste, 1 ano da morte do Clezão, que faleceu na penitenciária da Papuda, réu do 8 de janeiro. A gente vai tratar disso, mas antes vamos aproveitar então a presença do Dr. Sebastião com todo o seu conhecimento jurídico para uma análise dele sobre esse relatório da PF. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Musa, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Daquilo que foi divulgado até agora pela imprensa, Dr. Sebastião, qual a análise sobre esse indiciamento da Polícia Federal? Olha, Vitor, de tudo que já tem sido divulgado, né, todas as narrativas que estão sendo divulgadas, né, não houve assim nenhuma surpresa, né? O que me surpreende ou surpreenderia é se a Polícia Federal tivesse, ao mesmo tempo, divulgado o relatório, porque coloca os indiciamentos, deixa no ar o que poderia, o que aconteceu, o que fizeram, e nem os advogados sabem o que aconteceu. Né? Então, o indiciamento, eu entendo que de tudo que eles já fizeram até agora, seria uma consequência natural, porque eles teriam que sustentar a narrativa que eles vêm fazendo há muito tempo e principalmente agora com essas prisões que aconteceram há 2 dias, não é? Umas prisões espetaculosas, né, na verdade, por fatos que eles já tinham conhecimento. Aqueles 2 oficiais, desse eu não sou advogado de nenhum deles, mas eu estou no processo que tem todos os dados, né? Já tinham sofrido medidas cautelares lá em 8 de fevereiro, quando houve a prisão de Felipe Martins.
Ô, doutor, e a tentativa é de se criar uma conexão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro com esse caso da operação deflagrada essa semana, né? Inclusive, a Polícia Federal faz menção a isso, diz que Bolsonaro teria conhecimento desse suposto plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E aí queria uma análise do senhor jurídica sobre isso. Afinal de contas, haveria crime nisso? Essa foi uma discussão que se estabeleceu aí nos últimos dias, né? Até que ponto há uma ação criminosa entre o planejamento, a cogitação de um crime e a sua execução? Quais são os limites disso e o que achou dessa inclusão do ex-presidente Bolsonaro no caso? Ô Vitor, a inclusão do presidente Bolsonaro, é claro que ela iria acontecer, porque tudo que está sendo feito, o objetivo final não é outro, é prender o presidente Bolsonaro. E para que isso aconteça, eles têm que envolver todo o seu entorno, aquelas pessoas que trabalharam com o presidente, aqueles seus auxiliares mais próximos, tem que indiciar, tem que colocar eles dentro do bojo para chegar no presidente Bolsonaro. Agora, com o que foi mostrado sobre a prisão dos militares, de forma como sendo um grande espetáculo, tem que ver, as provas não foram mostradas. Tudo que nós temos é o que a Polícia Federal escreve, manda num pedido para o ministro Alexandre de Moraes, e ele decide e faz as citações que a Polícia Federal apresenta, mas ele não apresenta provas. Não é? Então, do que eu vi até agora, não tem a menor possibilidade daqueles atos isolados, se aconteceram, poder caracterizar como uma tentativa de golpe ou um grupo isolado. Ainda mais, Vitor, numa das reportagens foi colocado que, em determinado horário, o major teria dado ordem, olha, aborta tudo. Veja, é ridículo. Onde existe, eles não conhecem hierarquia militar. Ou melhor, conhecem, mas de má fé fazem de forma diferente. É impossível, e eu afirmo para os senhores todos que nos acompanham, é impossível, estando num grupo, um major, um coronel e um general, o major dá ordem. Isso não existe na hierarquia militar. Então, toda essa narrativa, nós temos que pegar com muita cautela, com muita desconfiança, porque vamos lembrar que na noite que houve aquele senhor morreu com fogos de artifício na Praça dos Três Poderes, o delegado da Polícia Federal, os ministros, Alexandre de Moraes e o presidente da República, o procurador-geral, estavam reunidos na casa do presidente da República, na casa ou no palácio, eu não sei, parece que foi na casa, não é? E no dia seguinte o delegado faz o pedido. Então tudo isso, Vitor, é muito suspeito, é tudo uma narrativa que tenta ser construída com um único objetivo, prender o presidente Bolsonaro. As pessoas, essas pessoas não estão entendendo, não entenderam ainda, acham que eles estão vivendo em outro país. Acho que eles não viram o que aconteceu nas urnas agora no mês de outubro. Eles não viram de que lado a população do Brasil está. Eles não viram. E eles estão querendo apostar. Uma aposta altamente arriscada, essa que está sendo colocada. Se o Procurador-Geral da República estiver nesse bolo todo que está colocado, é muito grave, porque o Ministério Público ele tem que estar fora para pegar e de forma isenta apresentar a denúncia ou não. Mas da forma que está sendo colocado, nós já sabemos onde eles querem chegar. Mas eles têm que lembrar o seguinte, embora o devido processo legal tenha sido abandonado já há muito tempo, os advogados têm direito de fazer os seus questionamentos, pedir as perícias necessárias, fazer o confronto de provas, arrolar testemunhas para se chegar a um resultado. Essa é a normalidade.